Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é com muito agrado que aproveito esta minha primeira intervenção política para enaltecer os cerca de 6 meses de trabalho nesta Assembleia, Centro de Produção Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Ressalvo com agrado o trabalho desenvolvido pelas comissões, os debates saudáveis em plenário por entre todas as forças políticas, bem como as reformas e iniciativas alcançadas, sempre em prol da população que nos elegeu a todos para este mandato e que nos confiou o destino desta magna casa. Em intervenções anteriores, já havia referido ser uma das mais jovens parlamentares desta legislatura, fato que não só me orgulha, como me coloca uma grande responsabilidade. Até porque, confesso, me sinto investida na defesa acérrima dos direitos dessa mesma juventude. Na batalha contra os maiores problemas desta geração, que muitos apelidam de geração Arrasca. E por isso não poderia deixar de falar nesta intervenção dessa mesma juventude, dos principais desígnios do ponto de vista mais generalista e quanto essenciais para a construção da nossa futura sociedade. Muitas vezes a juventude mostra-se aliada, distante, despreocupada quanto às decisões políticas ao futuro do país. Não quero assumir meia culpa num futuro próximo nesse campo, uma vez que atualmente me encontro investida na posição de titular de um dos órgãos de soberania. E a minha missão e de todos nós garantirmos uma mudança de paradigma nesse sentido. Na minha opinião, o distanciamento da juventude não se deve só ao facto dos jovens não terem bom senso, mas sim aos maus exemplos que alguns políticos cotidianamente nos transmitem em todo o mundo. E não vou centrar a minha intervenção nas boas e más condutas que tantas vezes foram já aqui debatidas na presente legislatura. O jovem, independentemente da sua orientação política, não pode nem deve ficar ausente das discussões que envolvam o seu futuro. Até porque a juventude é o grupo que renova, é o grupo que questiona. Há neste momento que ultrapassar o sentimento de consternação geracional vivenciado nos dias de hoje. E atenção que os jovens são aqueles que estão mais disponíveis à mudança. São eles que terão o encargo de resolver a situação atual e providenciar sempre por um futuro melhor. Os principais problemas atribuídos à juventude são, maioritariamente, convergentes pelas mais variadas áreas de atuação do Executivo. Contudo, aponta a necessidade de cada vez mais especializar determinados problemas atribuídos a determinados grupos para obtermos sempre melhores resultados, sempre dentro de cada área específica. Por exemplo, pensar na questão dos jovens recém-licenciados que estão desempregados, nos jovens que decidiram não apostar numa formação superior, na cada vez mais longínqua independência financeira, na procura da primeira habitação, entre outros. Do ponto de vista da participação pública e política, considero igualmente importante a constante renovação dos quadros políticos, acompanhando a tendência do mundo que está em constante mudança. Mudança de paradigma, de opinião, quer seja nas decisões do município, do Parlamento ou mesmo nas decisões executivas. Cada vez mais deverão ser criados fóruns de participação pública que propiciem o debate entre e para esta juventude. Deverão igualmente ser redefinidos atuais modelos dessa mesma intervenção, como já aqui defendi anteriormente e como foi assumido pelo próprio Secretário da Tutela, como, por exemplo, a redefinição dos modos em que se encontram as reuniões do Conselho Regional da Juventude. Ainda neste campo, devemos lutar pela definição da criação dos Conselhos Municipais da Juventude, que é a obrigação de todos os municípios e que funcionam em prol da juventude dentro de cada um dos concelhos, que funcionam como órgão consultivo, quer seja de cariz obrigatório, quer seja de cariz facultativo. O que interessa aqui é incluir os jovens e responsabilizá-los, de certa forma, por futuras orientações. Mas atenção que estas estruturas apenas poderão funcionar em prol da juventude e nunca como armas de arremesso político. Ainda aqui gostaria de ressalvar o trabalho efetuado em prol do associativismo jovem. Toda e qualquer associação juvenil deverá ver o seu trabalho reconhecido, deverá ter orientação para a boa prossecução dos seus trabalhos, deverá ter formação. As associações de estudantes, as associações juvenis partidárias, as associações informais de jovens, entre outras tantas, assumem um papel protagonista naquilo que é o salutar desenvolvimento de qualquer jovem. Contudo, reconheço que por vezes possam faltar recursos a estas associações para reconhecer as competências adquiridas pelos jovens, a quando da sua participação nas ditas organizações juvenis. E aqui vamos bater de frente num conceito indeterminado, há muito reivindicado, mas há muito sem qualquer definição, a educação não formal.
Reconheço que existem muitas valências capazes de serem reconhecidas a quando do preenchimento do denominado Europass. Mas há outras tantas, com enorme relevo, que não conseguem ser transmitidas para o papel, mas apenas obterão reconhecimento e regozijo próprio, que são essenciais à formação de qualquer ser humano. As organizações partidárias de juventude assumem também um enorme papel no desempenho de qualquer jovem. As competências adquiridas na participação ativa política é de suma importância. Não só se preparam seres humanos, mas também futuros quadros políticos, capazes de liderar futuros projetos. Muitos de nós aqui dentro adquirimos as competências que temos fruto do trabalho nessas mesmas organizações e desenvolvemos aspectos essenciais à formação humana, companheirismo, sentido crítico, sentido de responsabilidade, entre outras tantas. E tal situação, como é evidente, faz-nos questionar e pensar no papel preponderante que estas estruturas têm na influência de qualquer sistema político. Aproveito aqui para finalizar esta minha primeira intervenção política para enaltecer, como não poderia deixar de ser, o trabalho feito pela maior estrutura partidária juvenil da região, que é a AJSD. O seu papel reivindicativo, o seu trabalho, a sua formação política são subejamente conhecidas e reconhecidas. Tanto mais não fosse, bastava apontar em frente, mais ao meu lado direto, e verificar os jovens quadros formados nessa estrutura e que até então honram o grupo parlamentar que representam, o PS da Madeira. Muito obrigada pela atenção.